Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Simples Forma no YouTube. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre criatividade. A gente já falou sobre isso aqui no canal em um podcast. Eu vou deixar ele linkado aqui em cima para vocês poderem dar uma assistida nele. Esse podcast foi só entre mim e a Bia e a gente estava falando sobre criatividade e o que é criatividade pra gente. E eu queria entrar um pouquinho mais nesse ponto da criatividade, no meu ponto de vista pelo menos, que é quando a gente tem alguma situação, a gente tem algum problema e a gente precisa resolver ele de alguma forma não exatamente convencional ou pelo menos não da forma mais óbvia. E para mim é aí que mora a criatividade, quando você tem que pensar um pouquinho fora da caixa para resolver algum problema. Problemas e situações adversas acontecem com a gente o tempo todo. Todos os dias elas aparecem e a gente precisa, desenvolver ali uma forma de sair daquela situação. Mas eu vou meter aqui situações recentes que aconteceram com a gente durante as transmissões de aulas ao vivo que nós fizemos. Em uma das transmissões, a cliente queria que a aula fosse transmitida através do Zoom. O Zoom todo mundo conhece, e um mistério usar o Zoom. Ele tem ali uns segredinhos ou outros, vou até falar sobre isso, que por sinal vai ser o vídeo de amanhã. Mas enfim, o ponto é, mexer ali no Zoom não é difícil, mas ela queria uma a mais. Ela queria que as aulas dela fossem transmitidas através do Zoom, porém com duas câmeras. O que no Zoom ainda não é difícil. Você até poderia fazer isso indo lá nas configurações de câmera e ficar trocando de câmera se você tivesse mais de uma conectada. Mas ainda assim não é o melhor dos mundos. Você tem que ficar apertando em muitos botões para fazer essa troca de câmera. Então eu tinha que pensar em uma forma diferente do Zoom. E por isso eu usei o OBS, que foi um dos pontos que eu tive que pensar para chegar numa solução. O outro ponto é, qual era essa segunda câmera que a cliente queria usar? No caso, ela queria uma câmera que ficasse de cima, sabe? Que pegasse de cima para que as pessoas pudessem ver a montagem dos pratos sendo feitos em cima do balcão. E no momento eu não tinha uma outra câmera, eu não tinha nenhum cabo grande o suficiente, eu tinha que dar ali meu jeito e pensar como resolver esse problema. Então, eu cheguei à conclusão que eu poderia muito bem usar o meu celular. Como a gente já falou aqui, o celular pode ser sim usado para fazer trabalhos, para fazer captações, eles têm muita qualidade e entregam um material muito bom. E no caso, o que eu fiz? Eu usei um Android, porque é mais fácil com esse sistema operacional para mim, e não é o meu celular principal, que eu tinha que ficar usando ele no meio do caminho. E eu fiz dele a minha segunda câmera. Eu peguei ele, instalei um aplicativo específico e fiz com que ele se conectasse via Wi-Fi para o OBS, que estava fazendo a transmissão das câmeras, para o Zoom, que era onde a aula estava sendo transmitida. É um caminho meio comprido, mas resolvi o meu problema e eu atendi às necessidades e às expectativas da cliente. Mas ainda assim eu ainda tinha mais uma questão a resolver, que era a captação de áudio. Eu não poderia deixar simplesmente o meu notebook fazendo a captação de áudio com os microfones internos. Eu tinha que ter um microfone que estivesse perto dela o suficiente. Então, o que eu fiz foi, primeiramente, usar o meu lapela. Eu tenho um lapela da Boya com 6 metros de comprimento. E, a primeiro momento, pensei, vou colocar esse lapela conectado no computador até chegar ela, porque tem fio o suficiente e fica tranquilo assim. Só que, dessa forma, eu não ia ter retorno de áudio. Configurações internas do computador. Então eu precisava de novo achar uma solução para isso. Então fui para a internet, pesquisei e cheguei à conclusão que eu precisava comprar uma coisinha bem simples. Esse pequeno adaptador aqui, uma pequena interface de áudio USB. Esse amigão aqui tem entrada para fone e para microfone, e assim, quando eu conecto ele, o OBS reconhece isso aqui como mais uma entrada de áudio específica. Então, lá dentro das configurações do OBS, eu poderia selecionar ele como a minha captação de áudio. E assim eu continuava com o retorno que estava sendo transmitido através de um outro monitor ao lado do meu computador, que era o retorno para cliente. Enfim, toda essa transmissão foi um grande trabalho de criatividade e soluções de problemas que a gente encontrou no meio do caminho. Mas por sorte eu tinha Bia para pensar comigo e, como a gente sabe, duas cabeças pensam melhor do que uma. E se você quiser saber um pouquinho melhor de como foi feita essa transmissão, como o setup ficou montado, como foi o dia, eu vou deixar o vídeo linkado aqui em cima e vou deixar também no final desse vídeo, lá naqueles cards finais, uma playlist só com esses vlogs dessas transmissões para vocês poderem acompanhar, beleza?
Bom, eu vou ficando por aqui, mas antes disso aí, não esquece de curtir, seguir a gente, não só aqui no YouTube, mas também lá no Instagram, onde a gente pode conversar com um pouco mais de proximidade, beleza? Eu fico por aqui e amanhã a gente volta.